Olá pessoal, muito prazer estar com você novamente aqui. Hoje nós estamos por uma aula muito interessante, está aí na tela o tema ISO, uma aula sobre uma parte da norma ISO 17025, que é justamente quando ela fala sobre a necessidade do laboratório estar fazendo a validação de planilhas digitais, de softwares e assim por diante. O assunto é extremamente importante porque aparecem muitas não conformidades em laboratórios em função disso aí. Por isso o título da nossa aula de hoje, né? As 9 causas comuns de não conformidades em planilhas digitais. E é isso que a gente quer falar com você hoje. Portanto, fica atento, que nós temos muita coisa interessante para falar nessa aula e vamos, inclusive, mostrar para vocês como é que a gente pode, por exemplo, validar, né, uma forma da gente validar essa pequena planilha que já está aí na tela para vocês, né? Onde nós temos um resultado do ensaio, a gente tem uma equação matemática, uma expressão matemática bastante grande, e a gente quer validar. E abordar naturalmente como então evitar que a gente provoque essas não conformidades na validação dessas planilhas chamadas digitais. Esse é o nosso assunto de hoje, pessoal. Fique ligado aí, por favor. Vamos nessa então. Olha só que interessante. Vamos começar. Lembrando que o CCT está em Florianópolis, ok? Todo esse material didático pertence ao CCT. Você tem aqui o nosso telefone de contato e 2 e-mails de contato. E o CCT é uma empresa que trabalha basicamente com metrologia, treinamentos na área de metrologia, treinamentos na área de ISO, Sistema de Gestão da Qualidade em Laboratório, ou seja, ISO 17025. E naturalmente também com consultorias nessas áreas, embora hoje o nosso foco tem sido grandemente em treinamentos, que é onde a gente tem uma grande demanda, digamos assim, tá? Temos 8 livros publicados, os livros estão aí na tela, vocês podem solicitar através desse e-mail aqui, publicações@cct.com.br. Bom, o que é validação de software, né, pessoal? A validação, ela é uma etapa muito importante, como a gente já falou para vocês, e ela requer alguns cuidados aí, né? A validação, ela é um processo que, na verdade, tem um grande objetivo, é comprovar de forma documentada que o sistema de gestão do laboratório, ele cumpre com um dos requisitos mais importantes que a gente já falou para vocês aqui, que é evidenciar que um resultado de medição determinado através de uma planilha de cálculo, seja em Excel, ou seja, que ele está fazendo todos esses cálculos de forma correta, né? Tá certo? Ou seja, existe ali algumas especificações de requisitos que o usuário tem que colocar para essas planilhas que garanta a segurança e toda a rastreabilidade de informações. Então, validação é isso, é um processo que comprova documentalmente, ou seja, tem que ter registros de que nós fizemos, que você fez essa validação e que você chegou no resultado esperado. Basicamente é isso aí, ok? Então, o seu software executa alguma função crítica dentro do sistema de gestão da qualidade do laboratório? Essa é a pergunta que você tem que fazer, ok? Então, se a sua resposta à pergunta acima é sim, você deve provar que o software ou que a sua planilha digital faz tudo direito e sempre documentar e ter isso como uma prova, que é onde o avaliador, o auditor vai perguntar para você. Como é que você comprova que essa planilha que você programou está fazendo tudo correto? Isso serve para garantir que o seu sistema de gestão da qualidade não está fazendo alguma coisa errada nessas planilhas, através do uso dessas planilhas. E que você não vai notar isso só quando for tarde demais, ou seja, quando chegar lá na frente e já tiver uma não conformidade. E é justamente isso que a gente quer falar aqui. Vamos atuar de forma preventiva para fazer com que isso não aconteça na prática. Softwares e planilhas digitais de cálculos utilizados para o processamento de dados brutos, calibração, medição e ensaio devem ser validadas antes da autorização. Isso é muito importante, antes da autorização e após a autorização em qualquer modificação. Então, são 2 momentos que você tem basicamente que fazer a validação dessas planilhas: antes do início do uso e após alguma modificação que seja bastante significativa. Outro ponto importante é: diferentes tipos de software e planilhas são amplamente utilizados em laboratórios acreditados. Isso é uma realidade hoje. Porque facilita, é uma ferramenta muito útil, ninguém vai deixar de usar isso, né? Para realizar o quê? Uma variedade de tarefas, principalmente tarefas de cálculos complexos, demoradas e assim por diante, ou muito repetitivas, né? Alguns desses softwares, dessas planilhas, são simples
e não muito críticas. Agora, em outros casos, o uso de uma planilha dessa ou de um software eh, preparado especialmente para o laboratório, ele envolve muitas vezes um processamento crítico de dados e de registro de dados brutos. Nesses casos, aspectos como a confiança, como a segurança de acesso a essas informações e a avaliação de riscos começam a ser extremamente importantes. Ou seja, nós queremos ter confiança, nós queremos ter a segurança que essas planilhas estão fazendo tudo aquilo que foram projetados para ela. Para cobrir essa ampla gama de atividades, os laboratórios utilizam então diversos tipos de software, diversas planilhas, diversos pacotes de softwares de padrão, até programas feitos sob medida para o próprio laboratório. E dentro desse universo, pessoal, bastante completo de softwares disponíveis, planilhas digitais também são aqui nosso de particular interesse, uma vez que praticamente todo laboratório, especialmente os de metrologia, né, que fazem calibração, que fazem ensaio, que fazem outro tipo de atividade dentro desse laboratório, as utiliza essas planilhas, então, para processar dados e, naturalmente, uma das grandes aplicações é na avaliação da incerteza de medição, entre outras características que são levantadas em calibrações, em medições, em ensaios e assim por diante. Ou seja, o uso de planilhas digitais é amplamente utilizado, amplamente difundido nos laboratórios. Agora, quais são os grandes problemas, né? Quais são as grandes 9 causas que a gente colocou comuns de não conformidades nessas planilhas digitais? É isso que a gente quer mostrar agora para você já evitar e tomar e dar muita atenção a esse tipo de situação que a gente vai colocar agora. Primeiro problema está aí, ó, a primeira grande causa, né? Ela ser preparada aos trancos e barrancos, ou seja, por alguém que não está capacitado a fazer esse tipo de coisa. Não adianta contratar alguém muito bom em Excel para fazer isso aí. Se ele não conhece do que está sendo feito, se ele não conhece do ensaio, se ele não conhece da calibração, então tem que ser uma operação, digamos assim, casada. Expert em software, expert na planilha em Excel ou equivalente e também conhecedor dos requisitos da norma ISO 17025 e conhecedor naturalmente do que é o método, do que é o procedimento de calibração, de medição e ensaio que aquela planilha vai resolver, digamos assim, né. Outra questão, outra causa muito importante, né, ela não ser um documento oficial do sistema de gestão da qualidade. O que é isso? Olha só, ali na frente, logo no começo, eu mostrei para vocês, vou voltar aqui, ó. Vejam que aqui na nossa planilha, ela tem uma data de atualização, ela tem um responsável pela elaboração dela, ela é um formulário de número 120 dentro do sistema de gestão da qualidade desse laboratório, e ele está na revisão número 1. É isso aqui que a gente está dizendo, ó. Tem muitos laboratórios, muitas pessoas que elaboram essas planilhas, mas ela não está oficialmente vinculada, ela não está oficialmente rastreada, incorporada no sistema de gestão da qualidade do laboratório, ou seja, ela tem que ser colocada lá, geralmente dentro do que a gente chama da lista mestra, de documentos do laboratório. Ela tem que ser um documento oficial do sistema, senão ela vira um documento que a gente chama de documento bastardo, sei lá, como não existisse. Então ela tem que ter toda uma ligação, toda uma amarração ao sistema de gestão da qualidade do laboratório. A gente tem que saber que revisão ela está, quando foi a última atualização dela, como é que eu chamo esse documento, qual é uma identificação dela, né? E assim por diante, tá certo? Essa é uma causa muito comum de não conformidade aí na grande maioria dos laboratórios. Outra não conformidade, a terceira, é muitos erros de digitação e muita falta de revisão. Parece incrível, mas essas planilhas não são fáceis de serem revisadas, pessoal. Elas costumam apresentar muitos problemas, tá? Muitos problemas. E às vezes é isso mesmo, é falta de revisão, é uma falta de análise crítica, digamos assim, por quem está elaborando ela, tá? Então tem erros de todas as naturezas e isso naturalmente tem que ser evitado. E é uma coisa relativamente simples, mas que ainda a gente encontra aí muitos problemas dentro dos laboratórios associado a isso aí. A quarta não conformidade, ou causa muito comum, de não conformidades em planilhas digitais são expressões matemáticas erradas, ok? Por exemplo, eu calcular o desvio padrão da população
ou melhor, do desvio padrão da amostra usando a expressão do desvio padrão da população. É um equívoco muito grande que leva a cálculos equivocados na avaliação do desvio padrão experimental daquelas medições. Eu já vi laboratórios que pegam, não sei por quê, equações matemáticas equivocadas que não correspondem ao que deveria ser usado na prática. Então isso, o que é que acontece? Aí você pode até ter uma planilha muito bem elaborada, mas a expressão matemática que você está usando é totalmente equivocada. Ou seja, expressão matemática errada vai levar a resultados incorretos. Então esse é um ponto muito importante e é comum, tá, pessoal? Outro ponto importante é usar o fator de conversão de unidades errado, ou na própria unidade de medição está errado. Isso aí é um problema muito sério, né? Tem um caso, na NASA muitos anos atrás que eles perderam uma sonda espacial levada para Marte, porque o fator, multiplicativo que foi usado para converter polegadas para milímetros, e o correto é 25,4, foi usado 24,5. Com isso, a sonda se perdeu no espaço, porque na hora da pessoa entrar lá com os dados do software para mandar a sonda numa certa posição, ela foi para um lado ou para uma posição equivocada, porque o fator de conversão lá de unidades estava errado. E isso é muito comum. Prestem muito cuidado nesse tipo de coisa. Conversão de unidades e fator de conversão de unidades corretamente, tá? Então você vai ter uma não conformidade que vai alterar totalmente o resultado que chega ao cliente. Outra causa muito comum, pessoal, é pegar valores de células erradas. O que que é isso, né? Quem conhece bem o Excel sabe disso, né? Por exemplo, aqui, ó, nós estamos nós estamos calculando, né, tá certo? Fazendo o cálculo aqui dessa expressão matemática, mas se eu pegar o VT, que é o volume aqui, ó, da titulação, no lugar de pegar o volume da titulação, como se de 18,64 pegar na célula de baixo ali, ou na célula de cima, já vai dar um valor totalmente equivocado, porque eu peguei um valor de uma célula que não era correta. E isso, dependendo do tamanho do software, pode acontecer. Não é muito comum, mas já vimos isso aparecer como causas de resultados incorretos em planilhas digitais. Uma outra situação que acontece bastante, pessoal, aqui, é a validação não ser registrada ou ser registrada de forma totalmente deficiente. Isso é um ponto que nós vamos abordar daqui a pouquinho no nosso eu vou falar para vocês que nós temos um curso de validação de planilhas ou de softwares, onde a gente aborda essa questão de que é fundamental de se relatar, né, num registro de uma validação de uma planilha digital. Então, às vezes, a pessoa não ela valida, mas não tem documentado que ela validou. Então ela não tem evidência, ela não tem a prova dessa validação. Ou ela validou, mas registrou lá a validação da forma muito pobre e não se tem informação completa, não se tem como concluir que realmente aquela validação foi adequada ou não, tá? Então tem alguns pontos importantes que a gente vai chamar a atenção no nosso curso lá de validação de planilhas digitais e de softwares. Outra não conformidade muito interessante é aquela que a gente acabou de falar para vocês, que tem 2 situações em que a planilha precisa ser validada. Uma é antes do uso, outra é quando é feita alguma alteração na planilha e ela não foi revalidada. Essa alteração, naturalmente, só faz sentido a gente revalidar quando essa alteração naturalmente muda alguma coisa em algum cálculo feito por essa planilha. Se é uma outra, é um texto que mudou, um texto que foi agregado e não muda nada nos cálculos, eu não preciso revalidar. Mas muita gente faz alterações em planilhas, de forma que o cálculo fica, digamos assim, pode ser comprometido e não revalida ela, achando que está tudo bem, ok? E muitas vezes não está. E a última causa é não proteger no final essas células adequadamente, né? Por exemplo, o que que a gente está dizendo com isso? Que aqui, ó, nessa planilha que a gente vai voltar de novo para vocês, nós queremos a concentração de NaOH, ok? Através do uso dessa expressão matemática. Então,
Que valores a gente vai entrar aqui na tabela? São esses que estão aqui em verde mais escuros, tá vendo? A massa do padrão titulado, a pureza do padrão titulado, a massa molar de KHP e o volume de titulação. Todas as outras, principalmente aqui, ó, essa última célula, ela deveria estar bloqueada. Só deveria estar aqui, digamos assim, liberada para o usuário essas células que estão aqui em verde, mais um pouquinho escuros. Todas as demais, principalmente essas que têm aqui a expressão matemática, onde é feito o cálculo da concentração, tem que estar bloqueado para que ninguém entre ali e altere alguma coisa na expressão matemática e daqui a pouco a gente está tendo valores incorretos. Isso que a gente está dizendo ali. Então tá aí, pessoal, ó, voltando lá nas 9 causas principais de ou comuns de não conformidades em planilhas digitais. Talvez você até conheça mais alguma que a gente não citou aqui. De qualquer forma, é uma preocupação muito grande que o laboratório não pode deixar de levar em conta. Por isso que nós temos o nosso curso EAD, que você pode estar acessando, adquirindo esse curso, comprando a sua inscrição para participar dele. É um curso bastante interessante que vai complementar muito o que a gente falou agora aqui. Também no canal a gente tem muitas outras aulas sobre a própria norma ISO 17025. Então, no curso EAD completo de validação de softwares e planilhas digitais, nós vamos detalhar, nós vamos apresentar mais informações para vocês aí também. Eu queria só mostrar rapidamente, antes de encerrar, uma forma bastante simples da gente fazer a validação de planilhas. Quero mostrar aqui para vocês. A forma mais simples, muita gente pergunta, mas Gilberto, como é que nós vamos validar uma planilha do tipo Excel? A forma mais simples é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Aqui nós temos um registro técnico, vamos arrumar aqui, né? Um registro técnico, onde nós estamos preparando essa concentração de uma solução padrão de hidróxido de sódio, tá certo? Vejam que aqui estão toda a parte de dados de entrada, tá bom? Aqui ainda não tem o cálculo final. E aqui está a validação dessa planilha. Vejam que, ó, vejam que aqui está toda a parte já com a validação. Observem que a forma mais simples da gente fazer isso aí é fazer o seguinte, né? A gente coloca essa equação no Excel, como está aí, e faz toda a parte de cálculo manualmente. Então vejam que entrando naquela equação, com esses mesmos valores aqui, de massa do padrão, pureza do padrão, massa molar, que é KHP, e volume de titulação, a gente chega num resultado para a concentração de 0,102 214 mol por litro, que foi o mesmo resultado que a gente chegou aqui na nossa planilha digital. Ou seja, a forma mais simples, mais tranquila, dá um pouquinho de trabalho para você fazer isso é provar, né? Você fazer esse cálculo manualmente, você pode colocar isso aqui numa aba que a gente chama só de validação, provando que agora essa equação aqui, jogando esses resultados, vai dar o mesmo resultado que a gente fez aqui numérico manualmente numa calculadora, e assim por diante, ok? Desde que esses 2 resultados sejam similares, agora então a gente pode bloquear esses valores aqui, esse cálculo, né, onde a gente falou para vocês que ela tem que ser bloqueada depois de fazer essa validação, e aqui nós deixamos claro que a nossa planilha está revisada. E veja que eu coloquei aqui em cima, né, observação, ó, validação do formulário 120 na revisão 1 dele, né, tá certo? Ele está na revisão 1, foi feito nessa data de 16 do mês 6 do ano de 24 e validado por GCF, aqui inclusive coloquei a assinatura do lado, para deixar claro quem fez essa validação. Esse é um ponto também bastante importante, porque quem tem que validar é aquela pessoa também, de preferência, que conhece um pouquinho do tema, né, para poder fazer esse tipo de análise, como a gente fez aqui, ó, de análise de unidades, né, para poder chegar à unidade, ver se a unidade ali está correta e assim por diante. Não se esqueçam que qualquer valor medido, qualquer valor numérico que você coloca, qualquer tipo de planilha, tem que ter também uma unidade, como a gente falou lá,
quando a gente abordou as causas, né, mais comuns das não conformidades em planilhas digitais. Unidade é muito importante e é ela que garante que a gente está fazendo também uma forma da gente mostrar de uma análise chamada análise, dimensional, para ver se a gente está chegando no cálculo corretamente. Então, essa é a forma mais simples de fazer. E naquele curso que a gente acabou de comentar ali com vocês, nesse curso de validação de softwares, então, e planilhas digitais, a gente mostra outras formas que vocês podem validar e outros pontos importantes, alguns outros cuidados importantes na validação de planilhas. Também assista outras aulas aí no nosso canal, por favor, ok? Tem uma série de orientações aí embaixo na descrição desse vídeo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Espero vê-los em outros eventos aqui do CCT, tá bom? Em outras aulas, são várias aulas aí no nosso canal. Fique atento, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para você. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.